Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um indicador que eu chamei de volume summation e volume summation regiões, que é um indicador que vai marcar regiões de volume num gráfico de Renko. Antes de dar os detalhes aqui sobre o indicador, quero agradecer o pessoal que tem deixado o like nos vídeos, se inscrito no canal. E se você tiver interesse em desenvolver o seu indicador personalizado comigo, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. É marcoinfra@hotmail.com. A gente desenvolve o seu indicador personalizado, regra de coloração e também uma automação para você rodar o seu próprio setup na automação do Profit, beleza? Então é só entrar em contato comigo. Bom, vamos aqui à ideia do indicador. Eu estava observando o gráfico temporal, né, e grandes candles, né, que tem um alto volume. E eu fiquei pensando como identificar esses candles grandes no Renko, já que o Renko ele desenha para nós geralmente vários boxes num movimento, né, e não apenas um candle muito grande, né, que seria um candle relevante. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês a ideia. Primeiro eu peguei um gráfico de 10R do índice, tá? Lembrando que esse aqui é só um exemplo. Vou dar um botão direito aqui e eu vou inserir o indicador volume financeiro do próprio Profit aqui, tá? Para a gente tentar identificar essas regiões. Vejam que eu fiz até aqui uma linha de corte, tá? Uma linha de estudos aqui para definir o que seria um volume relevante. Isso aqui é só um chute, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui mais ou menos aonde eu vejo que tem alguns volumes aqui que rompem essa região, tá? Então isso aqui de forma alguma é uma recomendação para vocês operarem. E quando tem um volume muito grande, que nem esse aqui, ó, tá? Não sei se vai dar para ver, vou até dar um zoom aqui. Quando tem um volume grande aqui, o mercado geralmente ele toma uma direção. Então ele inicia aqui, ó, o que? Uma pernada de baixa. Apesar de ter um teste, né, no próximo candle, foi para cima para ver se o volume ia ser comprador, no fim foi vendedor. Então uma pernada de baixa. E aí eu tenho essa região aqui, ó, que tem também um volume considerável, porque vários candles aqui, ó, né, tiveram também um volume interessante. Porém, é muito difícil de eu enxergar isso nesse gráfico, né, nesse indicador aqui, porque ele vai me mostrar umas pernadas muito específicas de cada box, tá? Um volume muito específico de cada box. Se eu comparar com outra região aqui, ó, que teve baixíssimo volume, eu posso considerar que isso aqui foi uma pernada de volume, tá? Mas é difícil identificar, porque por que essa aqui não seria, né? Ou por que essa aqui não seria, né? Eu vou ter que somar todos esses volumes aqui para saber se deu um volume condizente aqui com o que eu considero um volume relevante. Então, para evitar esse tipo de problema, tá? Eu criei um indicador aqui que vai fazer a soma dos últimos volumes, que eu chamei de volume summation. Então a gente vai dar o botão direito aqui, inserir indicador, e nós vamos inserir o volume summation. Aí você vai poder ver aqui, ó, tá? Que ele vai fazer um volume um pouco mais suave do que o volume do próprio Profit, certo? E olha lá a nossa região aqui que nós notamos que teve um volume alto, como ele marcou a pernada inteira. Então olha que bacana que ficou. Ele vai fazer aqui no caso a soma dos últimos. A gente pode ver aqui na propriedade dele alguns parâmetros que eu deixei, tá? Então período do volume 9, tá? Então ele está somando aqui os últimos 9 períodos. Ah, por que você colocou 9? Porque eu notei que as pernadas relevantes elas têm em torno aí de 9 box, tá? Nesse gráfico que eu estou utilizando aqui, um gráfico de 10R. Então eu achei que seria um valor legal, mas você pode alterar isso aqui, tá? E aproveitando que eu estava fazendo um indicador personalizado, eu já criei aqui também uma linha de corte que eu defini inicialmente aqui em 15 bilhões, tá? Ele vai destacar para mim as regiões de volume que passarem de 15 bilhões, tá? E por último aqui, esses outros dois parâmetros aqui, de mostrar a região, mostrar histograma, eles não vão ser válidos aqui mais, porque eu decidi separar esse arquivo aqui em dois indicadores, tá? Então nós temos o indicador aqui que vai mostrar o histograma, e aí nós temos aqui botão direito, inserir indicador, nós temos o volume summation regiões, que é o que vai mostrar as regiões. Então não vai mais ter essa opção ali, tá? Porque a gente vai utilizar de dois indicadores separados em conjunto para a gente visualizar as regiões, tá? Então inserir aqui, veja que ele marcou para mim exatamente a pernada aqui que eu tinha feito a marcação manual, tá? Então eu vou excluir essa marcação manual, vou ficar apenas com a marcação que eu fiz ali.
Vou excluir agora o volume do Profit, porque esse volume que eu tenho aqui, ele é muito mais suave. Podem olhar aqui as barrinhas, né? Muito mais fácil eu identificar uma região de volume desta forma aqui de baixo do que desta forma de cima. Não concordam? Muito mais fácil, né? Então eu vou excluir aqui o volume do Profit. Então vamos lá. Achar ele aqui. Excluir. Pronto. E aí eu fiquei com as regiões de volume marcadas aqui, tá? Aí o que acontece aqui? Eu coloquei esse valor aqui, 15 bilhões, porque eu achei que seria um valor relevante para esse gráfico que eu estou utilizando. Mas se você inserir esse indicador de repente no dólar ou em outro gráfico que você costuma utilizar, pode ser que essa região aqui não te atenda, que não fique legal. Então como é que você vai fazer se você quer alterar essa região? Tá? Digamos que eu quero identificar só uma região aqui de volume muito maior do que isso, né? Então eu vou dar um botão direito aqui no indicador, vou vir na primeira propriedade que tem aqui e vou alterar nos parâmetros a minha linha de corte. Tá? Então a linha de corte hoje aqui ela está definida como 15 bilhões. Digamos que eu coloco aqui, ó, 25 bilhões. Dei uma alterada aqui. Veja que a minha linha de corte mudou lá para cima agora. Ó. Saiu de 15 e foi para 25. Mas a coloração ainda continua marcando como se fosse 15. Aí esse é um item importante aqui para vocês olharem. Aqui no Profit, quando eu insiro o indicador, ele insere automaticamente a coloração junto. E eu fico com duas propriedades aqui, tá? A primeira é o desenho e a segunda é a coloração. Então, se eu fiz uma alteração aqui, ó, eu tenho que ir na parte de baixo e pegar a minha linha de corte aqui, ó, e fazer a alteração também aqui para 25. Senão, o meu Profit não vai reconhecer as regiões que eu quero. Então, olha só, agora alterou aqui para 25. Mais importante ainda do que isso, o programa ele não altera o que está aqui em cima no indicador de cima. Então, se eu for observar aqui, botão direito, no indicador propriedades, eu tenho a mesma situação. Eu tenho a linha de corte aqui ainda marcada como 15, tá? Então eu vou ter que mudar ela aqui para 25, se eu quero marcar só aquela região lá de trás. E veja que ele alterou o desenho, mas não alterou a coloração, tá? Se eu quero identificar aqui os candles também nesse item, eu tenho que fazer a mesma coisa. Botão direito, tenho duas propriedades. Tem a propriedade de baixo aqui que é da coloração. Mas, pessoal, você também não é obrigado a utilizar a coloração. Então, se você não quer ter esse trabalho de quando você faz a calibragem, apesar de ser uma vez só, você pode vir aqui e simplesmente excluir a coloração. Aí você vai ficar aqui apenas com a marcação das linhas, tá? Então veja que as linhas aqui agora elas estão marcando as regiões aqui, ó, identificadas pelo histograma acima de 25 bilhões. Então a gente traça aqui linhas de suporte e resistência em cima deste movimento aonde teve um alto volume. Ficam menos regiões porque a gente considerou um valor maior, tá? E olha lá de trás, da onde que vem a outra região? Lá de trás, ó. Tá? Será que respeita? Olha só que legal. Fez um rompimento aqui. Deixa eu até dar um zoom aqui nesse trecho para a gente identificar melhor. Teve uma região com volume considerável aqui de 25 bilhões. Teve um rompimento para baixo. Então olha só. Depois que formou essa região aqui, ó, o mercado ele não conseguiu ficar acima, certo? E resolveu ficar abaixo. Inclusive, fez até um pullback aqui, se a gente for observar bem esse movimento, né? Fez até um pullback aqui, ó. E daí é pra gente pensar em vender nesse pullback aqui, tá? Ao invés de vender o rompimento, espera romper e vende o pullback. Olha só que legal, daí é pra pegar um baita trade aqui, né? E depois, essa região, como não surgiu aqui embaixo uma região que fosse tão relevante quanto, o mercado voltou lá, ó, e fez um novo pullback na região e mais um movimento de queda. Então olha que legal que ficou para a gente identificar essas regiões no gráfico de Renko. E agora finalmente a gente começou a ter uma nova região aqui, ó. Então vamos acompanhar daqui em diante o que vai acontecer nessa região. Então olha só, isso foi bem no finalzinho do pregão aqui, né? Teve um volume alto aqui. Então o mercado abre, tá? E ele vai começar a testar os lados da região. Rompeu para um lado, não foi. Agora está voltando aqui, já respeitou de novo aqui a região, tá?
Você pode também fazer esse estudo. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Chutei esse valor aqui, 25 e 15, que a gente está testando, só para mostrar para vocês como identificar as regiões, beleza? Então espero que tenham gostado aí desse conjunto de indicadores. Eu vou deixar ele disponível na nossa pastinha do Google Drive que está ali na descrição do vídeo para você poder baixar e testar. Esse indicador ele vai ser disponibilizado de forma gratuita, tá? E se você quer desenvolver o seu indicador personalizado ou esse indicador da forma que está ele não te atende, você quer alguma modificação nele, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo para a gente desenvolver algo personalizado para você, beleza? Lembrando que nós desenvolvemos automações do Profit, indicadores e regras de coloração. Então é só entrar em contato com a gente. E mais uma vez agradeço todo mundo que deixa aí o like nos vídeos, se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que você acha desse indicador, como é que você identifica regiões de volume no Renko, de repente eu pego um comentário aí para desenvolver algum indicador que vai atender aí o seu operacional e talvez de outras pessoas também, beleza? Valeu, até mais!